Nós celebramos hoje a festa da invenção da Santa Cruz. No novo calendário, ela está restrita a alguns lugares apenas. A festa da Santa Cruz, ela também tem uma tradição em alguns países, na Espanha e alguns países da América, da Hispanoamérica, é chamada Cruz de Maio, e tem uma origem na tradição muito antiga. Quando o imperador Constantino tinha que lutar contra seu inimigo chamado Maxêncio, estamos aí no século IV, no ano 300 e pouquinho, 312, 313, ele sabia que a luta era difícil e que poderia perder a luta. Naquele tempo, os guerreiros ou os imperadores, quando iam à luta, ofereciam a luta, a guerra aos seus deuses, os deuses pagãos. E Maxêncio já tinha ido oferecer num templo lá em Roma, oferecer a guerra a Júpiter, que era o maior, considerado o maior dos deuses entre os pagãos. Constantino, sabendo disso, pensou: se ofereceu aos deuses, eu vou perder a batalha. Só que ele tinha uma mãe, a sua mãe era cristã, Santa Helena, e ele então teve um sonho, e no sonho, alguns dizem que foi um sonho, outros visão, ele não deixa muito claro isso, em que uma voz fez com que aparecesse a ele a cruz de Cristo. E essa voz dizia que ele deveria colocar aquela cruz nos escudos dos soldados ou nas bandeiras, e uma frase estava bem clara para ele: com este sinal vencerás, a cruz da minha mãe. E ele então coloca a cruz e vai guerrear em nome da cruz. Ofereceu a guerra ao Deus da cruz, ao Deus da sua mãe. E foi à guerra e venceu a batalha. E Maxêncio perdeu, e ele então, a partir daí, decidiu dar liberdade aos cristãos para praticarem a sua fé. Poderia qualquer culto ser feito no Estado, sem nenhuma perseguição, e a partir daí, no ano 313, os cristãos tiveram liberdade. Sua mãe, Santa Helena, pediu a ele autorização para ir a Jerusalém. Estamos aí em Roma, Jerusalém é bastante distante, de ir a Jerusalém para visitar os lugares sagrados e descobrir os lugares sagrados. Os pagãos tinham feito no Monte Calvário um templo, o Santo Sepulcro estava todo encoberto, todo soterrado, de propósito pelos pagãos. Helena então descobre o lugar e vai lá. O templo de Vênus estava no Calvário, foi derrubado, e ela então inicia as escavações e descobrem lá no sepulcro. O sepulcro e Monte Calvário são muito próximos, e descobre lá 3 cruzes. Sem saber qual seria a cruz verdadeira, a cruz de Cristo, a vera cruz, São Macário, que era bispo de Jerusalém, sugere que ela leve aquela cruz em procissão. E levaram primeiro as 3 cruzes na casa de uma senhora que estava muito doente. E pediram que a senhora tocasse nas cruzes. Tocou na primeira cruz e a senhora não lhe aconteceu nada. Tocou na segunda cruz, a mesma coisa. E quando toca na terceira cruz, a senhora milagrosamente foi curada. E entenderam aí uma mensagem do céu de que aquela era a verdadeira cruz, a cruz em que Cristo foi crucificado. Fizeram então algumas procissões. Essa cruz encontrada em Jerusalém, depois uma parte foi levada para Constantinopla, outra ficou lá em Jerusalém mesmo, outra parte para Roma, juntamente com a tabuleta onde estavam lá escrita a causa da morte de Jesus, Jesus Nazareno, rei dos judeus.
E esse material foi lá para a casa de Santa Helena, hoje é a Basílica da Santa Cruz de Jerusalém. Quem vai a Roma tem a oportunidade de, visitando essa igreja, eu tive essa graça de ver lá a cruz do bom ladrão, está lá na entrada. Depois lá dentro, numa espécie de capela, tem lá o dedo de São Tomé, um cravo da cruz, uns espinhos da coroa, alguns espinhos, porque a coroa está em Paris, na Sainte-Chapelle, e lá essa tabuleta e uns fragmentos da cruz de Cristo. Isso nós comemoramos hoje, o encontro dessa cruz, no dia 3 de maio. Quando falamos da cruz, nós devemos nos gloriar, né? O Papa Francisco diz que a cruz é uma cátedra onde Jesus nos ensina. E deveríamos aprender dessa cátedra em que Jesus, como mestre, nos ensina, em primeiro lugar, nos mostra as suas feridas, suas chagas, mas, sobretudo, diz o Papa, Cristo aí nos mostra o seu amor. Na cruz nós aprendemos o valor do sofrimento, que tem um valor de reparação, mas um valor também de entrega e de salvação. O valor da cruz é o valor do perdão, o valor daquele pai que acolhe o pecador arrependido, ele dá o perdão. A cruz nos ensina a caducidade das coisas do mundo, porque aqui tudo é passageiro, mas a cruz, sobretudo, nos ensina a esperança da ressurreição, sabendo que os sofrimentos daqui são passageiros. A cruz também nos ensina a necessidade que nós temos de irmos aos nossos irmãos e, como sirineus, carregarmos também suas cruzes e ajudarmos nas suas cruzes, e nos ensina a trabalharmos para levar esse amor a todos os homens. Então o Papa resume tudo isto, dizendo que a cruz é a cátedra onde Jesus nos ensina tudo. Por isso São Paulo diz, todos nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nela está a nossa salvação, nossa vida e a esperança de ressurreição. O nosso sinal de cristãos é o sinal da cruz. Não apenas um sinal para fazermos com as mãos, mas um sinal para fazermos com a nossa vida. Como disse São Paulo, com Cristo cravado estou na cruz. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E São Francisco, quando fala o Frei Leão da verdadeira alegria, ele, depois de uma série de perguntas, ele responde a Frei Leão que a verdadeira alegria está em ter os nossos sofrimentos como os de Jesus, para nos unirmos a Ele. Aí está a verdadeira alegria. Por isso, nessa festa da invenção da Santa Cruz, coloquemos nossa vida inteiramente nas mãos de Deus em sacrifício, unindo todas as nossas alegrias e tristezas, nossas dores e sofrimentos aos sofrimentos de Jesus, para que possamos sermos oferecidos por Ele em cada Santa Missa e assim estarmos unidos ao Pai, entregues totalmente nas mãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.